Bom dia, terça-feira, 27 de janeiro. Frota americana com porta-aviões chega ao Oriente Médio. O Irã diz que está pronto para a guerra. O governo dos Estados Unidos diz que quer negociar. E Trump recua e retira o chefe da polícia de imigração de Minneapolis. Repressão e mortes revoltaram americanos. O presidente alcança o ponto mais baixo de sua trajetória de aprovação política até o momento. E o presidente Lula conversa com Trump e pede representante palestino no Conselho de Paz e foco em Gaza. Lula ainda não respondeu o convite. Notícia, análise e informação aqui no TVT News, primeira edição de hoje, começando agora, direto da Avenida Paulista. Vamos lá? Vamos juntos! O presidente Lula conversou ontem por 50 minutos com Donald Trump. Os dois presidentes programaram uma visita de Lula a Washington após viagens que ele tem à Índia e à Coreia do Sul, agora em fevereiro. A data vai ser divulgada ainda. Nas redes, Lula disse que trocou informações sobre indicadores econômicos dos dois países. Segundo Lula, Trump afirmou que o crescimento econômico dos Estados Unidos e do Brasil é positivo para a região como um todo. Sobre o Conselho da Paz, Lula diz que propôs que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. Reiterou ainda a importância de uma reforma abrangente das organizações das Nações Unidas, que inclui a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Lula e Trump também trocaram impressões sobre a situação na Venezuela. O presidente brasileiro ressaltou a importância da paz e estabilidade na região. Vamos conversar um pouquinho sobre o simbolismo dessa conversa e essas trocas aí entre Lula e Trump. Laura Capriglione e Eduardo Castro comigo aqui todas as manhãs. Bom dia, pessoal. Vou chamar já com a gente a Biazita Gomes, ela já está conectada? Nossa analista está conectando, tá bom? Hoje é dia de Biazita por aqui, para a gente tratar de cenário internacional e com muito para discutir, né? Para além dessa conversa Lula-Trump, a gente também tem o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, após mais uma morte que aconteceu no final de semana em Minneapolis. Laura, Edu, é isso, a gente estava até aqui nos bastidores comentando um pouquinho sobre como o Lula se portou diante dessa conversa, né? Ele não responde, mas ele dá esse ultimato no sentido de que se os palestinos fizerem parte do Conselho de Paz, talvez eu pense em fazer também, e desde que tenha também um foco aí em Gaza e que não se amplie para outras discussões. Laura. Bom, é uma janela aberta e uma janela que, a meu ver, é preocupante, porque é claro que é um absurdo completo não ter um representante de Gaza nesse Conselho de Paz, que, na verdade, se torna uma força de intervenção em Gaza e que vai decidir tudo, vai decidir onde vou construir, onde vou... Você não tem mais a sua terra, a sua casa, porque aqui vai ser um prédio, porque nós decidimos, porque o genro do Trump decidiu. E aí põe um palestino lá, quer dizer... Vai melhorar? Não vai melhorar. Sim. O problema não é sobre isso. O problema é sobre a disposição do Império de construir um protetorado ali, um resort, que funcione como uma colônia de férias para os ricos do mundo e tal, não sei o quê. O problema não é ter um cara de Gaza ou não. O problema é que os caras concretamente estão... O que o Trump está fazendo é expropriando o povo palestino daquilo que é uma região concedida a ele, não concedida, historicamente pertencente a ele e reconhecida pela ONU. Então o problema não é ter um ou outro representante de Gaza. Eu acho que abre uma porta meio incômoda. Mas eu entendo os esforços do presidente Lula. Ele não quer escalar antes de as forças políticas do tabuleiro internacional crescerem junto. Quer dizer, o Lula é representante de um país em desenvolvimento, um Sim. grande país em desenvolvimento, mas está longe de ser um país, um dos principais países, um dos países que fala grosso com os Estados Unidos. Aliás, hoje em dia, nenhum país fala grosso com os Estados Unidos. Então, quer dizer, tudo isso depende de aquilo que se chama de uma concertação internacional
que levante, né, vários países contra esse plano. Eu acho que o fato do plano do Conselho de Paz não ter nenhum representante das principais economias europeias, isso é um ponto de fragilidade gigantesco para esse negócio. A gente vê, tem lá o Milei, bom, e aí o Milei? Tem um monte de país eco e tal, não sei o quê, mas as grandes economias do mundo não estão presentes nesse plano. Portanto, o Lula está bem acompanhado nessa falta, nessa ausência brasileira nesse Conselho de Paz. Eu acho que o Lula está sentindo o terreno e vai pegar e vai subir o tom quando for possível diante do que falam as demais potências. Acho uma postura de cautela, mas eu acho que nós aqui, que temos essa torcida, né, e mais do que isso, essa visão humanitária sobre o que está acontecendo em Gaza, a gente tem que ficar sempre atentos, porque o que está acontecendo lá é a continuidade do genocídio, né? Quer dizer, os ataques de Israel continua operando lá, matando, esfolando aqueles palestinos, embora sem a intensidade da guerra anterior, mas todos os dias você tem relatos de mortes, de entreveros entre forças israelenses e o povo palestino. Então eu acho que o Lula está adotando uma posição cautelosa, mas eu acho que a gente tem que estar muito nos cascos, para não dizer, né, mas muito fortes na defesa do povo palestino e continuar na defesa da autodeterminação do povo palestino. Os únicos que podem determinar o que vai acontecer com aquilo são os palestinos. Não é um representante, não é dois, sim, não é um subordinado ao Trump, não é dois subordinados, não é 50 subordinados ao Trump. É o povo palestino que tem que pegar, sentar e reunir e decidir o que vai fazer. Precisamos entender o movimento do governo brasileiro, em especial do presidente Lula, não como uma procura por uma porta para entrar, mas sim uma procura de como é que eu fecho a porta comigo aqui fora. Né? Sem... Sim. Meu Deus, batemos na mesa e daí o Trump acabar a petroquímica lá entre os dois. Uhum. É importante que haja essa química, seja lá o que isso quer dizer, para que nós não sejamos prejudicados pela falta de vergonha do presidente dos Estados Unidos em usar força militar, chantagem econômica, para conseguir o que ele quer, que é atingir a China e ganhar a eleição. Então, o presidente Lula e o governo brasileiro protelam, e é o que tem que fazer mesmo, joga para a próxima. Nós vamos ter uma reunião, né? Então a gente conversa na reunião. Depois da reunião, na reunião, muito provavelmente, marca-se uma próxima reunião, ou então estão trocando informações, e assim vai. O tempo vai resolver esse problema. Não precisamos trazer mais um para tentar resolver esse. Acho que o presidente Lula está pensando nisso. E o Trump tem mais o que se preocupar no fronte interno e mesmo no fronte externo. Então, é mais uma das coisas que ele bota na mesa dele. Ele vai se distrair com outros brinquedos. Nós não podemos chamar atenção para isso. O Brasil não pode criar um problema para solucionar um problema. Exato. O que a gente percebe é que é isso. O Lula está agindo de todas as maneiras, da forma mais diplomática possível, para realmente não estabelecer nenhum atrito com o governo dos Estados Unidos. Não vai entrar. Não vai entrar. Só que não vai fazer um faniquito para não entrar. Exato. É isso. Exato. Temos Biazita? Biazita conectando ainda com a gente. Maravilha. Vamos seguir, então? Vamos falar sobre o que acontece diante dos recentes acontecimentos nos Estados Unidos. Depois da repercussão negativa do assassinato a queima-roupas de um enfermeiro em Minneapolis, o governo dos Estados Unidos decidiu afastar Gregory Bovino do comando das operações federais de imigração na cidade. Bom, Bovino, que se tornou a face pública da campanha mais agressiva do governo Trump contra imigrantes, deve retornar à Califórnia, onde ele ocupa um cargo na patrulha de fronteira e está próximo da aposentadoria. Relatos indicam que ele e parte dos agentes federais já começaram a deixar Minneapolis em meio ao reposicionamento das forças na cidade, onde 2 pessoas foram mortas em operações recentes. A mudança ocorre sob forte pressão política e após os protestos contra as táticas de imigração e depois que os vídeos e testemunhas contradizem versões
oficiais das abordagens que levaram às mortes. Nos bastidores, o governo teria se mostrado insatisfeito com a forma como o bovino lidou com as consequências do caso. Trump acompanhou de perto a repercussão e ficou descontente com o desgaste na imagem do governo, mesmo porque a popularidade dele chegou ao pior índice de seu mandato atual, do mandato anterior e de todo o mandato do antecessor Joe Biden. A gente tem aqui na imagem, né? Tá vendo? Essa linha cinza é referente a Joe Biden. A linha vermelho claro é referente a Trump na gestão de 2017. E essa vermelho mais forte é a gestão hoje. Ele está aqui com menos 19, ou seja, a desaprovação dele é 19 pontos maior do que a aprovação. Entendeu? Ele está com menos 19. Eles usam isso. Eles falam, está embaixo d'água, em 19 pontos. Isso. O jeito que eles falam. O americano adora criar um jeito diferente de mexer com o número. Eles falam que é a aprovação líquida, no final das contas. É a aprovação menos a desaprovação. Ele está com 19, ou seja, ele está com mais desaprovação do que a aprovação. 19 pontos 19 pontos exato, é isso. Então é isso aqui que a gente tem hoje nos Estados Unidos. De fato, isso abre os olhos de Trump, que mexe agora com essa política antimigratória. Não sei se num nível que vai fazer diferença realmente ali no país. Mas é um recuo, como o Du estava comentando ontem aqui com a gente. É um chicken out. Acredito que a gente estava falando ontem, não só sobre o taco, né? Trump always chicken out. Ele sempre, no final, ele dá para trás. Como também o quadro que eu chamei de A Guerra Civil Possível. Né? Ontem a gente conversando com o professor Lejane Mihan, para deixar claro que, não é quando eu falar, é guerra civil, não quer dizer que vai ter uma secessão. Não. Isto é a guerra civil. Vão se matar. E acredito que o Trump está torcendo desesperadamente para alguém do ICE ser morto. Porque daí ele tem um motivo para dizer que bota a lei de insurreição e se der, nem tem eleição, porque, veja bem, o país está conflagrado. Então, acho que isso é uma referência que é importante. Ontem a gente deu a notícia aqui, logo que ela saiu. Olha, ele vai mandar o chefe, o czar lá das fronteiras, para Minnesota. Naquele momento, era a informação que a gente tinha. E a mim pareceu que ele ia dobrar a aposta. Só que ao longo do dia, a gente viu que 29 representantes, representantes é o termo que eles usam para deputado, então vou usar outro. Parlamentares, entre senadores e deputados, se colocaram contra o recrudescimento, a violência da polícia, da SS dele lá. E isso fez com que ele mudasse de posição. Ele tirou o tal do bovino, que era o Derrite, e mandou o chefe do Derrite, e falou com o governador, e falou com o prefeito, e os dois são democratas. A gente estava vendo com o Précio, nosso editor, é o único estado que é democrata ininterruptamente desde 76. Sim. A eleição de 84, o Reagan ganhou em todos os estados, menos Minnesota. Então é um bastião lá de um lado diferente. E vejo como Trump tentando evitar que escale naquilo que aconteceu contra a guerra do Vietnã nos anos 70 e aquilo que aconteceu em favor do que eles chamam de direitos civis, que são contra as leis racistas dos anos 60. Não adianta bater o pé e ser contrário àquilo que os Estados Unidos pregam. Somos a favor da liberdade, somos a favor da democracia, somos a favor do Estado de Direito. E agora eles estão batendo, inclusive, somos a favor de armas. E agora o cara que estava armado, que morreu, não pegou em arma. Ele está com um celular para tirar fotografia, se defender com isso. Mas agora eles estão sendo contra. Não, porque ele estava armado. Ué, não é isso que vocês querem para todo mundo? Então está acabando o discurso. Vai ter que mudar. Acabando, né, o apego ao discurso sem ter que se automutilar para as próximas eleições. Acredito que isso possa fazer uma reflexão. Não vai falar que fez. Vai dizer que continua tudo igual. Igual a economia. A economia está uma porcaria e ele diz que está ótima. Não é? A aprovação aqui, a gente está vendo, está uma porcaria e ele diz que está ótimo. Ele não vai dizer, estamos recolhendo, porque de fato... Mas vai continuar com o discurso e não com a prática. Perfeito. Vamos combinar? Eu acho que eu já tenho uma interpretação completamente diferente. Eu acho que o Trump,
ele vai continuar. Eu acho que a gente já está falando sobre isso faz um tempão. Quer dizer, o Trump ele está numa escalada que não passa pela política. Não é sobre política. Ele não está contando com essa... Então ele vai... Eu não gosto mais dessa expressão taco, porque eu acho que o Trump está dobrando as apostas. Ele está dobrando, e dobrando literalmente. Quer dizer, ele é o cara que arrega. Não, ele não arregou na Venezuela. Sim. Não, ele não está arregando no Irã, ele está indo para cima do Irã. Não, ele não está arregando em relação à Europa, ele está conseguindo negociar e impor acordos absolutamente desfavoráveis aos então parceiros dele, e acordos absolutamente desfavoráveis ele está impondo. Então ele não está recuando. Neste caso desse cara, do bovino, a gente tem que considerar que tem um outro fator, que é um fator muito importante, que é o alinhamento existente entre Estados Unidos e Israel. Esse alinhamento não é um alinhamento pequeno, é um alinhamento existencial. A gente viu o apoio que os Estados Unidos deram a Israel no massacre a Gaza. E agora, intervindo, e a gente acabou de falar sobre isso, intervindo com o Conselho de Paz lá em Gaza. O problema desse bovino, que ele é um idiota mesmo, é que esse cara teve a coragem de aparecer em uma série de eventos públicos vestido de oficial nazista. Sim. É simples assim. Derrite. Ele não é o Derrite, ele é pior do que o Derrite. Sim, ele assim. É aquele Roberto Alvim. Lembra do Roberto Alvim? O Bolsonaro, Roberto Alvim, que foi secretário da Cultura do governo do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Esse foi um cara que caiu, vou usar uma palavra que eu adoro, estrepitosamente, caiu com barulho, caiu com... Quando foi divulgado o quê? Que ele tinha feito uma encenação dele como o Goebbels. E ele era secretário da Cultura do Bolsonaro. A comunidade israelita de São Paulo falou, epa, agora ultrapassou o limite. Sim. Vamos lembrar que o Bolsonaro quis sempre manter uma relação super amistosa com a comunidade judaica de São Paulo. Ele foi lá que ele pegou e falou que ia atacar os quilombolas, que não ia permitir a demarcação de uma terra indígena e tal, não sei o quê. Então, sempre foram aliados dele. Agora, quando o Roberto Alvim apareceu vestido de Goebbels, os caras pegaram e falaram, não, aí não, vocês não vão... O problema é que esse sujeito, fazia questão de aparecer em eventos da Polícia de Fronteira, vestido com um casacão até os pés, com aquela gola dura. Com a gola dura e tal, não sei o quê, com as insígnias, com não sei o que lá, com esse cabelo, imitando um oficial nazista. Isso... para Israel, pega muito mal. Isso quer dizer que o Trump vai aliviar na política de imigração? Não, não quer dizer. Não quer dizer. Quer dizer que tirou esse símbolo que para os judeus que passaram pelo Holocausto e ainda hoje na memória, é insuportável. Daqui nós não passamos. Tanto que você vê, as forças de defesa de Israel parecem tudo, menos oficiais nazistas, menos soldados nazistas, porque é uma estética que ofende o Estado de Israel. Sim. Então eu acho que a queda desse cara é pelo excesso de sinceridade dele. Excesso de sinceridade. Eu sou supremacista, como os nazistas eram supremacistas, eu me visto como eles. Caiu. Entendeu? Por que isso? Porque aqui, essa é uma linha demarcatória que para o governo Trump não... para o governo Trump é intolerável. Então eu acho que é isso, foi uma queda pontual. Não quer dizer que o Trump esteja recuando, não quer dizer nada disso. Eu acho que a tendência é ao contrário. E a queda dele, que é terrível, uma queda, mostra aí, mas que não começou ontem, nem começou com a agudização das ações do ICE. É uma ação de descenso e uma queda consistente desde a posse. Ele está vendo que as eleições vão ficar impossíveis, essas eleições que vêm daqui a pouco. Então, continuo com o mesmo diagnóstico. Eu acho que ele escala... E eu acho que ele não está apostando em respeitar os resultados da eleição de meio de mandato. Acho que a gente está falando no fundo, eu sei que a Biazita está aí já, mas acho que a gente está falando a mesma coisa. O que eu quero dizer quando ele quer evitar chegar no patamar do que aconteceu no Vietnã e nos direitos civis, é que os direitos civis começam com uma questão em que os negros estavam lutando por eles próprios, certo? Era Selma, que é lá o negócio de não poder andar no ônibus, os massacres e tal. Massacres mesmo, os brancos. Quando
os brancos começam, estou falando de lá de trás, né? Quando os brancos começam a se sentirem atingidos moralmente e depois fisicamente, opa. Sim. Quando na guerra do Vietnã começam a morrer em profusão os filhos da classe média branca, opa. Né? Então, e aqui é mais ou menos a mesma lógica com o nazista bovino contra os judeus. Opa. Então é mais ou menos nesse sentido do cerco dele não perder o apoio atual. Né? Porque o outro lado ele já não tem, e a gente está vendo que o meio está nesses 20%, mais ou menos 20% que eu gosto de lembrar aqui no Brasil também. Então nós não estamos falando de coisas diferentes, não. Acho que é só maneiras de se encontrar o discurso. Eu vejo que Trump é um ótimo construtor de narrativas que atendam ao que ele quer, né? Então, assim, nesse caso, não duvido que realmente tenha sido, de fato, por conta dessa pressão israelense. Mas funciona numa lógica de que ele está tirando esse cara que fez o enfrentamento em Minneapolis para arrefecer talvez os ânimos por lá e conseguir com isso talvez uma popularidade recuperada. Enfim, ele constrói narrativas de acordo com o que vai fazer, vai cumprir os interesses dele. Que é o caso da Groenlândia. A gente discutiu tudo sobre a Groenlândia na semana passada. Ele conseguiu o que ele queria no final das contas, mas o que ele conseguiu é o que ele já tinha, que é o acesso militar a algumas áreas da Groenlândia. E ele faz parecer que ele teve grandes vitórias com isso. Então, acho que ele é um ótimo construtor de narrativas que atendam aos interesses dele e que, enfim, reverberem de uma forma positiva para ele. Deixa eu chamar a Biazita Gomes agora, sempre às terças aqui com a gente. Biazita, especialista em geopolítica, nos ajuda a entender contextos aí mundiais e agora com foco nos Estados Unidos. Bom dia, Bia. Bom dia, gente. Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu. Bom dia, Laura. Bia, começamos falando aqui, na verdade, sobre a conversa entre Lula e Trump. Então, vamos só recuperar esse ponto, porque eu quero te ouvir também. Qual a avaliação que você fez em relação a Lula respondendo nesse momento a Trump, pedindo essa cadeira palestina no Conselho de Paz, mas não dando uma resposta definitiva em relação a fazer parte ou não desse conselho e tratando de outros assuntos, mas sempre de uma forma muito diplomática, né? Então, Lula sempre diplomaticamente tratando com os Estados Unidos e com o governo Trump nesse momento. Eu acho que uma coisa que chama atenção é que quando o Brasil foi convidado para o Conselho de Paz, ficou em suspenso, né? Porque alguns países já negaram de cara, outros fizeram exigências, outros assumiram a entrada. Alguns assumiram a entrada com uma fala deixando bem claro que a questão é só o Conselho de Paz, como o Vietnã, mas o Brasil não tinha dado nenhuma resposta, nem positiva nem negativa. Então estava estranho diplomaticamente isso. E aí a saída diplomática do Brasil foi entrar em contato com o governo Trump e, a partir dessa entrada de contato, deixar exigências para a entrada do Brasil. E aí é interessante, porque se o Brasil não entrar, não é que o Brasil ficou de má vontade com o governo americano, porque a gente tem uma questão diplomática complicada com o governo americano e o governo Trump, mas porque, para o Brasil, as exigências necessárias para esse Conselho de Paz funcionar não foram apresentadas. E aí o que o Lula apresenta, que é a ideia de que precisa ser exclusivamente em relação a Gaza, e aí ele quer uma apresentação formal, uma documentação que deixe claro que o Conselho de Paz é só sobre Gaza, já impede essa entrada do Brasil, porque a gente sabe que não é só sobre Gaza, mas também protege o Brasil diplomaticamente no sentido de que o Brasil entraria sim se fosse só discussão sobre Gaza, se soube só para a administração de Gaza, mas ele não entra a partir do momento que esse grupo tem como objetivo uma substituição da ONU. Lembrando que o Xi Jinping e o Lula conversaram na semana passada, né? Houve uma ligação bem produtiva, onde nessa ligação eles falaram da reforma da ONU. Que o objetivo do Sul Global não é o fim da ONU, sim uma reforma da ONU. Então, as exigências do governo brasileiro são exigências que batem exatamente com a perspectiva do Brasil de que a ONU tem que ser reformulada, mas não ser destruída. E, ao mesmo tempo, ele traz a discussão de Gaza para o ponto correto, porque está todo mundo discutindo o Conselho de Paz de Gaza, mas ninguém fala que a discussão principal é Gaza é um território palestino. E a Palestina é um país, é um Estado reconhecido internacionalmente, inclusive na própria ONU, é reconhecido por vários países. Então, Gaza não pode ser administrada de forma externa, ela não pode ser tutelada de forma externa. Ela não é uma colônia americana nem uma colônia israelense. Então, quando deixa claro que para ter o Conselho de Paz em Gaza é necessário que tenha cadeira para o governo palestino, ele pontua as necessidades, inclusive, da própria Palestina, que não estava conseguindo se fazer ouvir nessa história de Conselho de Paz. Porque todo mundo estava falando, né? A França falava, o Canadá falava, os países árabes falavam, os países muçulmanos falavam, mas ninguém falava assim, olha, o crucial é
para se ter um conselho de paz para discutir Gaza, é necessário que o representante do Estado da Palestina esteja nesse conselho de paz. E é algo que o Trump não quer. Por que o Trump não quer? Porque o Trump quer legitimizar a anexação de Gaza a Israel. Então, se você tiver uma cadeira para o Estado da Palestina, você atrapalha esse processo de legitimização. Então, o Brasil ele sai diplomaticamente muito bem dessa situação, porque ele não fica em cima do muro, ele apresenta as suas pontuações, ele apresenta sem embate, e se o Brasil não entrar no Conselho de Paz, é porque o Conselho de Paz não tem relação com Gaza, tem relação com outra coisa, mas se tivesse relação apenas com a reconstrução de Gaza, o Brasil entraria. E é importante ressaltar que agora a gente está entrando na outra fase do plano de paz, né, do Trump. E nessa outra fase não é reconstrução ainda, é desarmamento do Hamas. Então, para a reconstrução de Gaza, ainda demora muito nesse plano feito pelos Estados Unidos e por Israel. E aí, os países que estão nesse Conselho de Paz, eles têm que se colocar como: estamos só por Gaza ou queremos uma nova ONU? Eu acho que quando o presidente Lula faz essa provocação ao governo americano, ele também faz uma provocação a todos os países que aceitaram entrar nesse Conselho de Paz. Vocês estão aqui porque vocês querem a reconstrução de Gaza como território palestino, ou vocês querem uma nova ONU e ratificar a anexação de Gaza por Israel? Ele cria também uma saia justa para quem já entrou e uma reflexão para quem quer entrar ainda. Perfeito. A gente começou falando sobre isso e logo depois falou sobre a situação nos Estados Unidos, né? Já que, para além dessa criação de Conselho de Paz, Trump tem problemas sérios no próprio território, né? Então, a gente teve uma execução, um assassinato pelo ICE no final de semana e agora esse chefe ali do ICE, o Bovino, sendo retirado de Minneapolis. Por conta disso também, mas, enfim, eu queria a sua leitura sobre, né? Edu e Laura aqui falaram um pouquinho sobre esse cenário. Queria saber como você vê isso, já que são todos episódios que impactam na política estadunidense, já que Trump tem a popularidade em queda, no pior patamar do seu mandato, e a gente tem uma eleição de meio de mandato para acontecer esse ano. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a popularidade do Trump está em queda, não só pela questão da imigração, mas porque as duas pessoas que foram assassinadas em Minneapolis são pessoas brancas com estereótipo americano, né? É importante a gente deixar isso claro. É a sensação para o americano padrão, né, caucasiano, que o próximo é ele. Enquanto estava em cima de minorias sociais ou minorias históricas americanas, a truculência do Estado americano que sempre existiu, né, a gente percebe, é um movimento muito parecido com o que aconteceu durante a Alemanha nazista. Por quê? Porque a Alemanha nazista trouxe a perspectiva colonizadora que ela fazia, que a Europa fazia, principalmente na África e em outras regiões do mundo, para dentro da Alemanha, para dentro da Europa, e tratou as minorias sociais com aquela truculência. O que a gente vê nos Estados Unidos é a truculência que os Estados Unidos age externamente para dominar, para levar a sua suposta democracia, para anexar territórios, para pegar petróleo em outros países, utilizando dentro do seu próprio território, e não contra minorias históricas, e sim contra o americano padrão. E quando ele bota essa violência contra o americano padrão, o governo americano dá um recado muito forte, que é o seguinte: a partir de agora não existe mais diálogo. A partir de agora, a violência e a barbárie vão ser minha forma de governo. E ele vai testando. Ele não testa isso em Nova York, ele não testa isso na capital do governo, ele testa isso em estados e cidades que já têm um histórico de questionamento também à perspectiva autoritária, totalitária, trumpista. Então, ele está fazendo Minneapolis um tubo de ensaio. Isso para mim é muito claro. Ali é um tubo de ensaio de uma experiência totalitária. E se não tiver uma reação efetiva da população americana, que a gente vai ver essa reação nas eleições de meio de mandato, a tendência é que essa experiência totalitária seja expandida para outros lugares dos Estados Unidos. O Trump tem um projeto muito claro, ele quer ser um líder totalitário, ele sempre quis isso, ele não acredita na história democrática. E essa nova extrema-direita, ela tem uma coisa que é muito complexa, ela não acredita no que a gente chama de Estado moderno. O Estado de contrato social, que diz que todo mundo é igual, que traz os direitos civis, eles não acreditam nisso. E aí, para eles colocarem em prática as ideias deles, eles precisam refundar a ideia de Estado. E uma das principais características para refundar essa ideia de Estado é colapsar o Estado contratualista, que é qual? Você me cede seus direitos civis e eu protejo você. Aí a pessoa cede os direitos civis para o Estado e o Estado não a protege, o Estado a mata, se ela questionar o Estado.
E aí o Estado sempre fez isso contra as minorias sociais para fazer controle social. Só que nos Estados Unidos não é mais minoria social. Porque as duas vítimas do ICE são vítimas que jamais passariam por esse tipo de truculência nos Estados Unidos. E não é uma falha do ICE. Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro. Não é uma falha do governo americano, não é um descontrole, é método. Ele está testando até onde ele consegue ir, ele está testando até onde outros estados vão aprovar isso, até onde o silêncio do povo americano vai permitir essa truculência. E existe um silêncio em parte do povo americano, considerando normal a atitude do Trump. É um silêncio barulhento, onde eles deixam muito claro que sim, talvez para voltar a ter a América grande, vale a pena também perder as nossas liberdades internas. Porque é isso que o Trump está propondo para o povo americano. Olha, a gente vai acabar com as liberdades internas, a gente vai rever os direitos civis, a gente vai ter um Estado extremamente forte, mas para voltar a ser a América grande mundialmente. Então, ele, mesmo a truculência que ele faz externamente, ele está fazendo internamente. Então, é um alerta. Eu costumo dizer que o colapso americano ele não é econômico, ele não é político, ele é civilizatório. Nesse momento, os Estados Unidos passam por um colapso civilizatório gravíssimo, que é o seguinte, é uma substituição efetiva de uma perspectiva onde todo mundo teria direitos iguais, claro que na prática não é assim, mas em termos escritos é, para uma perspectiva onde a barbárie volta a ser o cerne da forma de controle. Essa barbárie ela já está no campo internacional. Né? Quando ele sequestra o Maduro, quando ele ameaça a Groenlândia, quando ele ameaça o México, como ele tem feito diariamente, quando ele ameaça o Canadá, isso já é uma forma de você colocar a barbárie ali em termos internacionais. Mas quando se apoia o genocídio em Gaza e se faz uma intervenção num território que não é dele, porque o Conselho de Paz é isso, é uma intervenção num território que não é americano. E aí ele agora está trazendo isso para dentro dos Estados Unidos. E ele está testando, ele está testando. Aí a figura polêmica ele afasta. Depois ele traz outra figura. Ele muda a forma de controle e ele vai fazendo tubo de ensaio. Se der certo, vai se expandir para outros estados. Se der certo, não tem eleição de mês de mandato. Essa era a nossa discussão ontem, né? Se a gente vai acompanhar essa eleição de meio de mandato ou não nos Estados Unidos, porque de fato há esse risco, sim. Aliás, hoje pela manhã eu fiquei chocada com essa notícia porque não esperava os Estados Unidos se aproximando do Irã nesse momento, né? Deixa eu trazer o fato para vocês. O Irã afirmou agora de manhã que está pronto para a guerra. Alertou os Estados Unidos que responderá com força a qualquer agressão. O comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Irã foi divulgado logo após Donald Trump revelar ao portal americano Axios a chegada no Oriente Médio de uma armada com porta-aviões. Segundo Trump, a armada que se aproxima do Irã é maior que a usada na Venezuela. De acordo com agências de notícias, Trump teria dito que Washington está aberto a negócios caso os iranianos queiram entrar em contato. Eu quero entender, Bia, o que está havendo entre Estados Unidos e Irã nesse momento para justificar uma situação como essa e o que de fato pode acontecer? Na semana passada, eu comentei aqui o seguinte, que o problema do Trump não é o governo do Ayatollah, o problema do Trump é o governo do Ayatollah não fecha com ele. No momento que ele consegue uma parceria, ele não está nem aí se é uma ditadura, se não é, se é um governo totalitário, autoritário, fechou com ele, ele está fechado. Essa que é a realidade. Um objetivo do Trump no Irã é afastar a China. A gente tem que ter sempre um norte, China. Por quê? Porque o Irã é importantíssimo, não só para a China, como para a Rússia, né? Ele é importantíssimo em termos econômicos, em termos de tráfico de comércio. A gente está falando da rota norte-sul, que é uma rota russa e iraniana. A gente está falando na rota da seda, que também é outro importantíssimo. Não, no Irã, o Irã é um ponto estratégico muito importante para essas novas alterações do comércio internacional focadas no sul global, sem tanta necessidade de rotas marítimas ocidentais ou de permissões ocidentais. Então, quando os Estados Unidos está indo para cima do Irã, ele está, na verdade, tentando interromper a relação Irã e China, que é uma relação estratégica. Porque o Trump ele até consegue fazer alguma coisa com a Rússia, né? O Putin ele sai pela tangente, mas ele consegue fazer alguma coisa com a Rússia. Com a China, não. Então, ele precisa acabar com esse processo de crescimento daquela região ali da China. E o Irã é um ponto estratégico para isso. Não só porque o Irã vende petróleo, mas por causa das rotas de ligação que o Irã tem ali, onde ele consegue ligar a Europa, a Ásia, uma série de regiões ali, sem precisar utilizar rotas ocidentais, rotas americanas. Então, o que o Trump está dizendo? Olha,
a gente vai te atacar. E o Trump fala em atacar o Irã desde a campanha eleitoral, é importante dizer isso. Todos os discursos do Trump, ele fala que o Irã é um grande inimigo dos Estados Unidos. Olha, a gente vai te atacar. Porém, se você se afastar da China, a gente pode pensar 2 vezes em não te atacar. É essa proposta que está por baixo dos panos ali. E essa proposta deixa Israel numa situação muito vulnerável. Porque antes a proteção, né, a questão do Irã e Estados Unidos era uma questão Israel. Né? O Irã era um problema para Israel, então ele precisava ser aniquilado, o governo dos ayatollahs. Para o Trump, ele consegue ter poder ali na região para além de Israel. Ele fez vários acordos com os países ali. O próprio Conselho de Paz mostra a influência do Trump na região. Você tem Egito, você tem Arábia Saudita, você tem Emirados Árabes, você tem todo mundo ali naquele conselho, ali junto com ele. Então, o que ele quer é o seguinte, afastar a China da região. Então, ele propõe ali nos bastidores isso. Se você fechar com a gente não te ataca. Se você não fechar, eu vou e faço uma operação de decapitação para tirar o Ayatollah. Só que eles já tentaram umas 3 vezes retirar o regime dos Ayatollahs. Inclusive, essa última, né, revolta popular que teve, que os números não... Cada hora aparece um número diferente, não se confie, por favor, em nenhum desses números. O próprio número do governo iraniano é um número alto, de 3 mil pessoas falecidas nesse embate. Ali não foi uma convulsão social nem uma revolução. Aquilo ali foi uma guerra civil. É importante a gente dar nome. Aquilo ali foi uma guerra civil para se retirar o governo vigente. Tinha questões populares, sim, demandas populares, mas tinha muita questão externa, porque é interessante para Israel e para os Estados Unidos a queda do regime dos ayatollahs. Porque aí você coloca um governo fantoche que vai fechar de acordo com os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos. E para Israel é bom porque deixa de ter um inimigo regional. Mas eles não conseguiram fazer isso por várias vezes. Então eles vão para a ameaça física. Mas essa ameaça física é uma negociação. É de novo aquela história do Trump, né? Ele joga lá em cima a ameaça e ele sabe que ele não vai conseguir o que ele jogou lá em cima, mas ele vai conseguir o que ele está propondo por baixo. Ele não quer o fim do regime dos ayatollahs no final das contas. Ele quer que o regime dos ayatollahs feche com ele. Ele não está preocupado se é uma ditadura ou não, porque se ele tivesse preocupado com as mulheres iranianas, com a ditadura iraniana, ele estaria preocupado realmente com a Arábia Saudita, porque a situação das mulheres da Arábia Saudita é muito grave. A situação das mulheres no Afeganistão é terrível. Terrível mesmo. O que acabou de sair sobre as mulheres do Afeganistão, da nova legislação interna do Afeganistão, é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Mas ele não fala. Então, assim, porque enquanto não estiver me atrapalhando nos planos, eu não vou mexer. Se atrapalhar, eu tento trazer para o meu lado. Se não vier para o meu lado, eu vou lá e ataco. O Irã entendeu isso. Para o Irã não é interessante esse afastamento da China, porque quem está segurando minimamente a economia do Irã é a China. Se o Irã não tivesse as parcerias comerciais com a China, o Irã já tinha quebrado há muito tempo por causa das sanções internacionais. Então é uma escolha de Sofia mesmo, você manter ali ao lado da China e com esse distanciamento dos Estados Unidos, você correu o risco de um ataque. Só que um ataque também é complicado por uma outra questão. Ninguém sabe efetivamente como está o poderio bélico do Irã. A gente não tem noção efetiva. Se ele realmente foi destruído como falaram que foi. O que a gente sabe, na verdade, existe poder bélico. Porque se não existisse poder bélico, os Estados Unidos já tinham atacado. Tem poder bélico no Irã. Agora não se sabe o alcance. E dependendo do alcance, vai atacar parceiros comerciais dos Estados Unidos ali. Então, por exemplo, você tem uma preocupação. Paquistão, Arábia Saudita e Turquia fecharam um acordo de segurança mútua, onde a Turquia e a Arábia Saudita agora têm acesso ao material nuclear do Paquistão. Sim. Então, existe uma preocupação ali na região de uma grande guerra regional. Por quê? Porque se entende que o Irã não é um país fraco, belicamente, e que pode reagir. E essa reação vai em cima dos parceiros dos Estados Unidos na região. Perfeito. Laura e Du? Não, eu queria só salientar que a gente teve aquele levante popular no Irã. Sim. Que colocou o regime em pé de guerra. O regime pegou e falou, não, nós não vamos aceitar esse tipo de provocação, esse tipo de levante. E foi para a repressão, e reprimiu fortemente. O próprio governo reconhece um número de mortos imenso, 3 mil pessoas pelo menos. 3 mil pessoas que, vamos lembrar, né, em termos de números, a gente sabe que não foram só vítimas de um lado, do lado dos manifestantes, mas também houve muita vítima do lado das forças de defesa da Revolução Iraniana, que foram assassinadas, muitas com requintes de crueldade mesmo, execuções na rua e tal. Só que aconteceu um fenômeno que eu acho que é muito importante para a gente, inclusive, entender essa movimentação americana. Porque o levante
que estava se prefigurando como mais uma revolução colorida no Oriente Médio e tal, não sei o quê. A gente fala muito da repressão do governo iraniano, mas a gente está falando pouco sobre o poder das redes sociais naquele levante popular. Quando o governo desligou as redes sociais, simplesmente o levante popular fez assim. Então, é muito interessante para a gente pegar e ver como os Estados Unidos estavam usando uma outra arma para derrubar o regime dos ayatolás. Qual era essa outra arma? As redes sociais, insuflando o levante, insuflando a rebelião, dizendo que era para amanhã, a derrubada era iminente, os ayatolás iam cair e tal, não sei o quê. O regime iraniano foi lá e falou assim, acabou, tleque, desligou a chave geral, as redes sociais caíram, e o que aconteceu? O levante parou. E é por isso que os Estados Unidos, porque houve uma paralisação desse levante, que os Estados Unidos movimentam o seu porta-aviões. Porque é isso, quer dizer, eles primeiro tentam essa forma, a Revolução Colorida. Não deu certo, agora vamos para as vias de fato. E chegam lá. O que eu acho que para mim, torna evidente esse percurso das ações e reações, tanto do governo do Irã quanto dos Estados Unidos, é o seguinte, é que não há acordo. E não há acordo, não é por causa das últimas ações americanas contra o Irã, é por causa das ações desde o início da Revolução Iraniana. Os Estados Unidos se colocaram não como inimigos do Khamenei, eles não se colocaram como... Não, é o seguinte, nós não toleraremos o regime xiita, porque o regime xiita fez aquilo que a Venezuela fez. Estatizou o petróleo e falou, agora é nosso, nós vamos administrar isso aqui e vamos pegar e negociar com outros parceiros, portanto as petroleiras americanas perderão o espaço aqui dentro. Então, eu acho que não é uma situação de uma oposição. Em geometria a gente fala isso, né? São opostos pelo vértice. São literalmente opostos pelo vértice. Não há possibilidade de um acordo do governo iraniano com o governo. E é uma questão existencial, porque está na raiz. Porque o governo dos Estados Unidos apoiava o regime do Shah, Reza Pahlavi. Então, quando esse regime dos ayatolás se impõe, fruto de uma revolução popular imensa, ele se impõe contra o regime do Shah e contra os Estados Unidos. E a partir daí começa uma série de tentativas de desestabilização e de ataques americanos. Então eu acho que um acordo é impossível. Só que o que os Estados Unidos estão tentando fazer é repetir no Irã o roteiro que fez na Venezuela, contando que o Irã seja frágil como foi a Venezuela. E a gente sabe que o regime iraniano tem fragilidades impressionantes. Por exemplo, a questão de você ter o Mossad presente. Aí é a coisa assim, é presente em toda a inteligência iraniana. É infiltrado E por quê? Porque para Israel o Irã era o inimigo mortal ali. Então, eles têm fragilidades imensas, mas eles têm um apoio figadal da China e da Rússia, que é quem está mantendo aquele país em pé, apesar de todo o bloqueio. Então, e está muito próximo, e os canais são muito próximos, e o Estreito de Hormuz é muito importante. Então, quer dizer, são coisas que na geopolítica asiática fazem todo o sentido para a China e para a Rússia falar o seguinte, não, vocês não vão tomar posse desse lugar, porque esse lugar está aqui e está muito próximo. Então, eu acho que os Estados Unidos temem esse poder camuflado. Sabem que tem muita força dentro, mas o regime dos ayatolás tem resistido há décadas. Agora vão se completar quase 60 anos da Revolução Iraniana. Então, é uma resistência fortíssima e que está impregnada no corpo daqueles iranianos que foram atacados de todas as maneiras. Então eu acho que isso aqui é a tentativa dos Estados Unidos de refazer o roteiro da Venezuela. Só que o Irã é diferente. O Irã é, primeiro, muito mais potente militarmente
muito mais estratégico para a China e para a Rússia do que é a Venezuela. Pegando daqui, eu vou fazer uma pergunta para a Biazita. Sim. Se o roteiro é mais ou menos o mesmo, na Venezuela houve o capítulo decapitação do poder. Entraram lá com as forças Delta e pegaram, sequestraram o presidente Maduro. Levaram para os Estados Unidos sob a justificativa de julgar por tráfico de drogas. Não tem tráfico de drogas na acusação com relação ao Irã. Né? Agora, tem o quê? Para eles invadirem o Irã? Tem o terrorismo. Será que chegar tanto? Adianta? Até mais um dado. Invadiram o Iraque. Por que não invadiram a Venezuela? Por uma série de outros motivos, porque a Venezuela tem o dobro do tamanho do Iraque. Sim. O Irã é meia vez ainda maior, né? 1,5 vezes o território do Iraque. Vai para tentar uma decapitação, cooptação de lideranças locais, lideranças militares. Dá para prever com base em o que a gente já sabe, Bia? Peraí, Bia, sem o áudio. Então, você sabe que aqui não se entra no ar sem apertar o botão vermelho. Não, é porque tava rolando um barulho meio estranho aqui. Tem que apertar o botão vermelho. Arrastando corrente. Então, Sim. eu acho meio difícil. Eu acho meio difícil a operação decapitação, porque já foi tentado. Acho importante dizer isso, né? A Guerra dos 12 Dias, lá que aconteceu entre Israel e Irã, foi uma tentativa de operação de decapitação. Inclusive, eles tentaram matar o Ayatollah algumas vezes durante esse momento. Existe uma vigilância muito grande do Irã exatamente a esse processo de espionagem. E, assim, a espionagem, ela está rolando muito forte ultimamente, né? É importante lembrar que a China acabou de afastar o segundo maior homem, bom poder da China, porque estava vendendo informações nucleares da China. Então, assim, eles estão muito atentos a esse tipo de traição. No caso do Irã é mais complexo, acho que não dá nem para comparar com a Venezuela, não é nem questão de poder bélico, não, é até em termos estratégicos mesmo. A Venezuela era importante, mas ela não tinha o nível de importância que o Irã tem para os negócios, para o comércio internacional. Ela não é, por exemplo, nesse exato momento existem drones, tanto americanos como drones iranianos no Estreito de Hormuz. Existe o Estreito de Hormuz que passa a maior parte do petróleo e gás do mundo todo e que é administrado pelo Irã. Se o Irã fecha isso, colapsa parte da economia na região. Além disso, a gente está falando de uma série de projetos internacionais que envolvem Rússia, China, existe tamanho territorial. A Guarda Revolucionária Iraniana tem um número absurdo de homens, o exército iraniano é extremamente forte. Não é uma guerra fácil para os Estados Unidos. E os Estados Unidos ele não está coeso. O americano não quer uma guerra de grandes proporções no Oriente Médio. Eles têm um trauma, sim, do Afeganistão. As mortes foram muitas, porque o que prometeram para eles, nós vamos entrar, vamos tomar e ninguém vai morrer. Morreu muita gente, não tomaram, e hoje o Talibã administra o país. Então, assim, foi uma derrota. E a situação não está boa internamente. O americano não quer ver seus homens morrendo numa guerra que não é deles. Porque, no final das contas, não é uma guerra deles. Eles associam a questão Irã a um problema de Israel, não necessariamente a um problema dos Estados Unidos. Então, existe uma série de cálculos políticos necessários para se fazer, para se comprar uma guerra dessa proporção. Além de tudo isso, os parceiros regionais não querem. A gente recebe muita informação conflituosa, mas a Arábia Saudita, o Catar, são países que estão dizendo não queremos guerra aqui na região, não podemos lidar nem arcar com guerra na região. Mas o Trump ele precisa parar o Irã. Ele precisa parar o Irã por duas questões. Primeiro, a questão China. O objetivo do Trump é enfraquecer a economia chinesa. A gente sabe disso. Tanto que ele vai nos parceiros chineses, nos parceiros da China. Mas também tem a questão assim, como é que ele vai construir a Nova Gaza, que nada mais é do que uma Dubai no território de Gaza, e acabar a fazer a limpa geral dos palestinos que estão em Gaza e que não cooperarem com a Nova Gaza, que é essa realidade, com o Irã ativo ali do lado. É sempre para eles uma preocupação muito grande, porque o Irã é uma resistência regional muito forte aos Estados Unidos e às expansões americanas na região. Então, é um cálculo complexo, porque a gente está falando de uma territorialidade muito maior, a gente está falando de um poderio bélico maior, a gente está falando de um país
que é uma potência regional, sim, não econômica, mas é uma potência regional bélica. A gente está falando de um país que tem parceiros comerciais estratégicos, efetivamente estratégicos, que é complicado você substituir o Irã ali em termos de comércio, em termos de petróleo, uma série de coisas. E a gente está falando de um país que tem homens, muitos homens armados. A gente está falando de um país que tem uma força armada organizada e coesa. E eu acho que esse levante civil que aconteceu no Irã é a maior demonstração disso. Porque em outros países que tiveram esse mesmo modus operandi, né, de você ter a internet engajando, como o Nepal, entre outros lugares, houve uma desorganização imediata dos estados. Os estados desorganizaram e colapsaram. As forças de segurança colapsaram, elas não conseguiram trabalhar. As forças de segurança iranianas trabalharam muito para conter o levante. Há uma quantidade enorme de mortos das forças de segurança iranianas, ou seja, havia comando. O comando não se fragmentou. Para ter uma operação de decapitação, o comando ele tem que estar enfraquecido. E não há sinais para a gente, até então, de um enfraquecimento do comando, da chefia de poder iraniana. Você não vê histórias de traição, uma série de coisas, como a gente tem na questão da Venezuela. A questão da Venezuela é muito mais complexa, inclusive. E a gente não sabe exatamente o nível de traição que aconteceu na Venezuela. Houve traição? Houve, mas a gente não sabe o nível de traição. O chavismo caiu na Venezuela? Não. O Maduro foi preso, o Maduro foi sequestrado, mas o chavismo permanece ali. Então, se na Venezuela os Estados Unidos não conseguiu acabar com o chavismo, que é um país muito mais fraco, o que garante que uma entrada dos Estados Unidos no Irã não leve a uma grande guerra civil regional e a ascensão de um líder que para ele seja muito mais difícil de negociar do que o regime dos ayatollahs? Então, para eles, é muito complicada a própria operação de decapitação. Porque, assim, por onde começa? E foram tentados. Na verdade, sempre teve tentativa, né? A gente sabe que já constantemente tenta fazer a operação de decapitação. Mas se o Ayatollah cai, vai ter outra pessoa ali. É uma estrutura hierárquica muito coesa. É um regime que está em todas as áreas do Estado iraniano, infiltrado em todas as áreas. É um povo com tentáculos muito fortes. Então, como é que você faz isso? São gerações e gerações educadas dentro do regime. O regime se abriu um pouco nos últimos tempos, entendendo exatamente a demanda da população. Então, assim, é muito complexo, não dá nem para comparar. Porque assim, as questões são muito mais. Tem muito mais relação com o cenário mundial. A queda da Venezuela não afeta o cenário mundial. A queda do Irã afeta abruptamente o cenário internacional na disputa de poder geopolítico entre Estados Unidos e China. E só completando. Sim. Uma operação de decapitação, eu concordo com a Biazita, esse negócio a força do clero iraniano, eu só não usaria a palavra infiltrados em todos os lugares, porque eles são aquele povo, né? Quer dizer, você não pode... aquele povo é xiita, aquele povo segue essa... O clero cristão aqui, evangélico e católico, está infiltrado. Os católicos estão infiltrados, eles não estão. Não estão, fazem parte. Eles são. Isso. E eles têm uma disciplina muito grande, eles são uma hierarquia extremamente bem organizada. E mais, é isso que a Biazita falou, eles já tentaram outras operações de decapitação e não deu certo. Sim. Vamos lembrar que outro dia mesmo, um presidente do Irã caiu de avião e morreu. Né? Como é que chamava o cara? Ebrahim Raisi. Em 2024, não é longe. Com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Com o ministro das Relações Exteriores que parte da cúpula. Então não é uma coisa assim, olha, agora eles vão lá, tiram o Maduro e tentam desestabilizar. Não. E não conseguiram, vamos notar. E não conseguiram. Porque o regime venezuelano continua ali operando. E a Delcy foi lá conversar com os petroleiros, eu adoro isso. Mas no Irã, eles já tentaram isso, eles já foram lá, quer dizer, ninguém sabe se esse acidente aéreo que matou o presidente, Ebrahim Raisi, foi um atentado. Mas a gente sabe que que acidente aéreo é aquela coisa que acontece sempre com os inimigos políticos, né? Então, caiu e continuou, o regime elegeu outro cara e tal, não sei o quê, e continua o governo iraniano. Então, decapitar não é uma solução quando você tem sociedades muito bem organizadas. E no caso do Irã, a gente sabe a coluna vertebral do povo persa hoje, e há muito tempo já, a coluna vertebral do povo persa hoje é o clero xiita. E por isso que ele é tão difícil de derrubar
Porque não é uma questão ideológica, uma questão, olha, as condições são assim, assado, cozido. É uma questão, é a própria identidade nacional que é representada por esses caras. E é por isso que é complicado. Então, Sim. Eu concordo com a Biazita, acho que uma operação de decapitação no Irã não funciona, porque tira um, vem outro. Perfeito. Vamos aguardar. O Irã já avisou os Estados Unidos, se vocês vierem para a guerra, a gente está pronto. Então, vamos aguardar os próximos passos, então, do que está acontecendo ali no Oriente Médio. Bia, sempre bom tê-la por aqui. Muito obrigada. Até terça-feira que vem. Um beijo grande. Beijo, gente. Até terça. Até. A gente está com o programa reduzido durante esses dias, né? Vamos até o meio-dia só, mas a partir da semana que vem voltamos ao horário normal e daí a gente tem um tempo maior para debater esses temas todos, nos aprofundarmos ainda mais, tá certo? Eu vou fechar capítulo internacional e venho aqui para a política nacional nesse momento. O Supremo dá seguimento hoje à tomada de depoimentos na investigação que apura a fraude envolvendo o Banco Master. Nesta terça, a Polícia Federal deve ouvir 4 investigados ligados ao Banco Master e ao Banco de Brasília, o BRB. Estão previstas as oitivas presenciais de executivos e ex-dirigentes das instituições, além do depoimento remoto de um dos sócios do Master. As oitivas ocorrem num prazo reduzido após decisão do ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal tem até 60 dias para concluir o relatório final dessa investigação. Junto a isso, mais informações. Veja só. O presidente Lula se reuniu com Daniel Worcar, o dono do Banco Master, no Palácio do Planalto, em dezembro de 2024. Esse encontro não constou na agenda oficial e, segundo interlocutores, não estava programado. A reunião teve ainda a presença de Gabriel Galípolo, então indicado para a presidência do Banco Central. Segundo relatos, ao ser abordado sobre a situação do Banco Master por Worcar, Lula afirmou que qualquer assunto relacionado à instituição deveria ser tratado exclusivamente pelo Banco Central, de forma técnica, sem envolvimento da presidência. O presidente do Banco Central à época era Campos Neto. Enfim, quero trazer essa notícia aqui para a gente discutir um pouco, inclusive como a grande mídia tem noticiado esse episódio em específico. Porque há, na minha visão, e eu quero ouvi-lo sobre isso, uma tentativa de colar o governo Lula com Daniel Worcar e o Banco Master nesse sentido. Você pega as manchetes, são com um foco especial em Lula ter recebido Daniel Worcar fora da agenda oficial. Daí você vai ler o que foi conversado. O que foi conversado foi o seguinte: ele foi recebido pelo secretário especial da presidência, que pediu para conversar com Lula, foi levado até Lula naquele momento e falou sobre a questão das instituições bancárias e um monopólio que dificulta a entrada de bancos pequenos no Brasil. Ao que Lula respondeu, questão para discutir com o Banco Central. A gente não tem nada a ver com isso. Em outras palavras, né? A gente não tem nada a ver com isso. Você discute de forma técnica com o Banco Central. Ponto final, reunião acabada. É disso que se trata. Laura, Edu? Não, é vergonhosa a tentativa de colar essa fraude no... Não, é vergonhosa mesmo. É uma coisa que a gente... Nós que já acompanhamos a Lava Jato e já vimos toda a série e a possibilidade de manipulação da mídia, a gente está vendo a tentativa, de novo, desses caras de colarem um escândalo no governo Lula. Sim. E é simples essa coisa. Você faz ideia da quantidade de interesses do mundo inteiro que o Lula, com as quais o Lula lida diariamente? Muitas vezes vão falar, é aquela coisa, ele encontrou com o Daniel Worcar. Quantas vezes o Lula encontrou com cooperativa de catadores, com cooperativa de lixeiros, com movimentos sociais, com movimentos sem terra, com movimentos sem teto, com... Por quê? Porque ele é o presidente da República. Meu Deus, é simples assim. O presidente da República tem que ouvir e tem que encaminhar. Sim. E foi isso que o Lula fez. O que é que o Lula fez nesse caso? Recebeu. Olha, você poderia receber esse cara? Ele está querendo conversar sobre bancos pequenos e tal. O Lula, ok, vamos ver, vamos ouvir. Ouviu o que ele queria e pegou e encaminhou. Para quem? Para quem na época estava à cabeça do Banco Central, que vinha ser o Roberto Campos Neto.
E o que o Roberto Campos Neto, o queridinho do mercado, fez? Porque a atribuição de lidar com a fraude do Banco Master não era do Lula. Para isso nós temos um Banco Central independente. A responsabilidade por lidar com a fraude, com a pirâmide financeira que foi armada pelo Banco Master, era do presidente do Banco Central. Quem era o presidente do Banco Central? Roberto Campos Neto, o queridinho da Faria Lima, o cara que pegou, chegou e falou, eu não vou baixar a taxa de juros, eu faço, eu aconteço, eu mando, eu desmando. Esse cara, que 6 meses depois de sair do Banco Central, está empregado no XP. Sim. XP, né? Nubank. Nubank. É isso. Está empregado, ou seja, levando segredos capitais. Quer dizer, é tudo é uma coisa que você fala, como é que o cara sai do Banco Central, onde ele sabe todas as fragilidades do sistema, e vai, 6 meses depois, ele vai para um banco privado prestar serviços. Sim. Quer dizer, já está errado. Eu acho que a gente tem que pegar e olhar para esse episódio como uma grande oportunidade da gente aprender coisas que não podem acontecer. Por exemplo, esse negócio, o presidente do Banco Central, que não fez nada, mas que sabe tudo para impedir a fraude do Banco Central, 6 meses depois ele está lá numa instituição privada. Pode? Não pode, tem que aumentar o período de afastamento compulsório de quem sai de um cargo estratégico como esse para entrar na iniciativa privada. O Lula, por exemplo, recebeu o cara, pegou e falou, vai cuidar desse assunto no Banco Central. Isso é o correto. O que ele fez foi exatamente correto. Como quando ele recebe uma reivindicação do movimento social, o que ele faz? Ele pega e fala assim, olha, isso eu posso lidar, isso aqui eu não posso lidar. Vai conversar com o BNDES, vai conversar com a Caixa, vai conversar com não sei o quê. É o correto. O que o Lula está fazendo é dando uma demonstração de um presidente que é capaz de pegar, sentar com vários interlocutores, discutir com vários e fazer os encaminhamentos. Não há uma sombra de suspeita nesse comportamento do Lula. E eu quero salientar isso. Então, quando você fez uma reunião sem agenda, isso aí já é uma sacanagem. Porque o Lula, nem todos os acordos, aliás, uma boa parte dos acordos com o presidente das reuniões que um presidente da República faz, são fora da agenda. E isso não é nenhum pecado. Mas eu sugeriria mais um desses aprendizados. Doravante, todas as reuniões do presidente da República, com quem quer que seja, tem que ser registradas. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente pegar e tirar lições de cidadania. Por exemplo, não é legal um ministro do STF ter negócios com ou seus familiares, com quem está sendo investigado pelo STF e continuar mandando no processo. Isso é um recado para o Dias Toffoli. Então, quer dizer, são vários aprendizados de cidadania e de republicanismo que esse episódio nos traz. Agora, nenhum deles aponta o dedo acusatório para o presidente Lula, que se comportou e tem se comportado desde o início desse caso da seguinte forma: investigue-se e puna-se quem de direito. É isso. Investigue-se fundo. Vamos pegar e apurar tudo. Essa tem sido a posição do presidente Lula e ao meu ver, uma posição extremamente correta e republicana. Perfeito. O Vorcaro tentou fazer lobby, não deu certo. Não deu certo. Começa de trás para frente. O Vorcaro, nesse instante, está de tornozeleira eletrônica. Sim. Na casa dele, mas já dormiu em cama. O banco dele foi fechado. Semana passada, uma outra operadora foi fechada. Né? Sim. Então, mesmo que... Não, Lula... Mas deu errado. Porque o Lula não fez. Então, o Lula não fez o que devia, entre aspas, ter feito. Como não? Se ele recebe o cara lá, né? E outra coisa, eu não sei quem pediu a reunião. Porque o Guido Mantega, ex-ministro, fez consultoria para o banco. O Lewandowski foi conselheiro do banco. O não sei o quê. E como dizia Franklin Martins, eu fui assessor do Franklin enquanto ele era ministro, ele dizia assim: poder se mede pela chance que as pessoas têm de pôr a mão na maçaneta da autoridade. Isso é ter acesso. Pode ter o nome do cara na agenda, você pode ter o título mais importante. Quem bota a mão na maçaneta e entra na sala é que consegue e que tem efetivamente o poder, e isso vai mudando de acordo com o cargo, com o momento e tal.
O Galípolo estava dentro da sala. Tá. Eu não sei quem mais estava dentro da sala, mas alguém conseguiu botar a mão na maçaneta e dizer para o presidente Lula, receba essa pessoa. Só que ele não estava sozinho, né? E eu concordo em 100% com você. Eu acho que é um hábito que ainda a lei de acesso à informação, que exige que se divulgue a agenda, ela tem quanto? Acho que são 9 anos. 9 ou 10 anos. Por incrível que possa parecer, ainda mais para alguém que volta ao governo quando isso não existia, é pouco tempo. É mais ou menos igual a câmera de polícia. A lei, se você usar essa lei, ela vai te proteger. E você pode fazer retroativamente. Em outras palavras, não estava na agenda eu receber o fulano, mas o fulano veio, bota aí na agenda, publica e bota todo mundo que estava na sala. É uma defesa da autoridade. Muitas pessoas acham, né? A principal, querem me... Estão achando que eu estou fazendo alguma coisa errada? Estão achando que eu vou... É uma boa defesa. Sim. E a lei exige que se faça. Olha, informações do Globo e do Poder 360. O encontro foi depois de uma audiência formal que estava registrada na agenda do chefe do gabinete pessoal da presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro Marcola, um dos assessores mais próximos do presidente. A reunião, ela consta com o nome apenas de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Mas ele chegou acompanhado de Daniel Vorcaro. Ao fim da reunião com o Marcola, eles pediram um encontro com o presidente Lula. Lula aceitou recebê-los. Quem estava nessa reunião já estava acompanhando o presidente Lula. É o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ele chamou então Gabriel Galípolo, então indicado à presidência do Banco Central, para participar dessa conversa. É isso que se deu. Eu acho interessante porque, assim, o que a gente colocou aqui nada mais é do que já consta nos textos sobre isso, são os fatos, os fatos. Agora se faz um sensacionalismo com a manchete, com esse título na imprensa, que ao ler, assim, de relance, você, tem coisa errada aí. Tem coisa... Não, foi uma reunião. Não, eu acho que isso que o Edu colocou é super importante. A gente tem que começar a avaliar isso ao contrário. De trás para frente. Quer dizer, o que aconteceu com o Banco Master? Sob a gestão do Gabriel Galípolo, indicado pelo Lula. O que aconteceu com o Banco Master? Ele foi liquidado. A Polícia Federal, de quem? Do Bolsonaro? Não, do presidente Lula. Foi lá e pegou um monte de malfeitos, de corrupção, e pegou e apreendeu bilhões de reais, né, segurou bilhões de reais que estavam sendo usados nessa ciranda financeira. Então, o presidente Lula, o Gabriel Galípolo, não foi o Campos Neto, o queridinho da Faria Lima, mas foi o Galípolo, indicado pelo presidente Lula, que chegou e falou, chega da palhaçada, isso aí acabou, o Banco Master está liquidado. Então, o próprio fato de ter sido o indicado do presidente Lula, sob o governo do presidente Lula, em que se acabou com essa farra, mostra que não havia nenhuma parceria entre Lula e essa turma. Agora, de onde que o Master tirou o dinheiro? Ele tirou o dinheiro dos estados governados pela direita. Então, é isso. Com o Lula, o Master se ferrou. Com os governadores e políticos de direita, o Master cresceu. Quem é que está envolvido com o Master? É simples. Quando você estiver em dúvida sobre quem é que ajudou um crime, vê quem é que se beneficiou. Sim. Quem se beneficiou? A gente tem o Ibanez Rocha, que estava querendo entregar o BRB para os caras, o Banco Regional de Brasília. É o Cláudio Castro, é o pessoal do Alcolumbre, irmão dele. Enfim, agora sim, esses caras fizeram um negócio, eles têm que responder. Então, quando os caras, e a mídia golpista, tenta pôr o Lula nesse balaio aí sim, de pessoas que, no mínimo, para dizer o mínimo, lesaram o erário público irresponsavelmente, para dizer o mínimo, porque eu acho que, obviamente, ninguém lesa o erário público e não ganhou nada. Mas isso vamos ver. As investigações trarão isso.
Mas quando eles querem juntar isso tudo, eles querem tirar do foco o seguinte: quem está ligado à fraude do Banco Master é a extrema-direita e é a direita. Não é a troco de nada. O Banco Master não financiou a candidatura do Lula, financiou a candidatura do Bolsonaro. Ele não financiou a candidatura do Haddad, financiou a candidatura do Tarcísio. Então, se a gente pegar e olhar de trás para frente, quem é que combateu o Master? Foi o governo Lula e foi o Banco Central com o indicado do governo Lula. Quem é que beneficiou o Banco Master? São os políticos de direito. Portanto, este é um caso que nós não vamos deixar essa bomba explodir no nosso colo. Nós não temos nada a ver com isso. Vocês, de extrema-direita, que vão ter que responder por isso. E você acabou de dar aí com essas informações, como o Franklin como ele sabe das coisas. Quem meteu a mão na maçaneta foi o chefe do gabinete do presidente. Sim. Dá para ver a cena, não dá? A secretária ligando para dentro. O Manteiga está aí. Vê se o presidente tem um minutinho. Presidente, o senhor tem um minutinho? O Manteiga está aqui. Sim. Talvez não falou que estava com o Vorcaro, ou falou que estava com o Vorcaro. O Manteiga está aqui. Você acha que ele não vai receber? Outro exemplo do que acontece hoje na mídia golpista, ao tentar relacionar de alguma forma o caso Master com o governo Lula. O ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou por meio de nota que prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master após deixar o Supremo Tribunal Federal. Isso em abril de 2023. A informação foi revelada pelo site Metrópolis. Segundo a reportagem, o contrato foi firmado em agosto de 2023 com um valor mensal de R$250 mil. De acordo com o comunicado, ao assumir o comando do Ministério da Justiça em janeiro de 2024, Lewandowski afirmou que se retirou de seu escritório de advocacia e suspendeu o registro na Ordem dos Advogados do Brasil, deixando de atuar em todos os casos. A nota também informa que a indicação de Lewandowski ao Banco Master partiu do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. O senador confirmou essa informação. Então a gente tem mais uma vez Lewandowski deixando o caso após assumir como ministro da Justiça no governo Lula. É isso que aconteceu, é isso que se deu. Mais um exemplo dessas relações. Não, e de novo, mas o Lewandowski estava de advogado do... Gente, eu sempre digo, advogado advoga. Sim. Advogado, a função do advogado, e é um dos... Isso que eu vou falar é uma obviedade. Todo mundo tem direito a ser defendido. Todo mundo tem direito a exercer a defesa. E essa defesa no sistema jurídico nosso é feita por advogados. Então os advogados são contratados, mas os advogados são contratados só por gente idônea. Ninguém vai no advogado pedir assim, olha, eu sou honestíssimo. Então, né, hoje eu vou receber um prêmio no Lions Club. Você não quer me defender? Não, exatamente. Só quem está enrolado procura advogado. É só quem está enrolado com a justiça que procura advogado. E a função dos advogados é o quê? É pegar e olhar, negociar quanto que vai cuidar, quanto que vai custar essa defesa. Sim. Aí negocia-se isso e a pessoa é defendida. Portanto, o advogado, ele não lida com a senhora que recebe a aposentadoria pequenininha e tal, não sei o que. Ele pode até lidar quando tem um problema do crédito consignado. Mas o grosso é isso. Então, isso não prova a responsabilidade, a coautoria de um advogado em relação aos crimes cometidos. Por exemplo, o maníaco do parque. O maníaco do parque tem um advogado. Quer dizer que a advogada do maníaco do parque esfaqueou aquelas mulheres? Não quer dizer. Quer dizer que ela estava defendendo esse cara. A mesma coisa, quer dizer, o Vorcaro procura o escritório do Lewandowski, o escritório do Lewandowski fala, beleza, vou te defender. Isso não há nada de lícito. Essa é a função dos advogados. O problema é quando você quer criminalizar uma coisa que é o direito de defesa. Esse é o problema. Então, o que o Lewandowski fez foi advogar para um cara, e isso fora do Ministério e fora do STF. Portanto, nada de ilegal ele cometeu. Então, eu acho que é importante a gente ver que... Mas é aquela coisa, você lança a língua ferina da suspeição sobre os caras do Lula. E esse é o propósito da grande imprensa, é pegar e fazer essa mixórdia
para pegar e falar, olha, não foi só a direita, a esquerda também estava metida. Uma hora vai chegar lá. Uma hora vai chegar lá, é isso. Então eu acho que nós que somos progressistas, que sabemos o que é que está acontecendo, nós temos a obrigação de esclarecer nas redes sociais. Não é sobre o Lula, é sobre o Bolsonaro, é sobre o Campos Neto, é sobre o Ibanez Rocha, é sobre esses políticos de direita, é sobre a Igreja da Lagoinha, não é sobre todas as igrejas evangélicas, é sobre a Igreja da Lagoinha, é essa gente que está metida nesse grande escândalo que o próprio Haddad falou, que provavelmente é o maior escândalo de fraude financeira do Brasil. Só para fechar, fazendo esse exercício de trás para frente, né? Como vocês colocaram, né? Isso tudo aconteceu lá no passado e a gente viu o desenrolar para esse ponto onde estamos, em que o Master está sendo investigado e as pessoas estão começando a serem relacionadas a isso. E a gente volta ao episódio, por exemplo, da Lava Jato, quando se levantava suspeição em relação a Sérgio Moro, e a história nos mostrou o que ele fez depois de ter tirado Lula do páreo. Ele assumiu um ministério no governo eleito. Então é isso, é disso que se trata. Quando a gente estuda os fatos do passado e ver o que deu. Nesse caso é isso, a reunião aconteceu, Lewandowski foi sim o advogado do Master, mas no final das contas está aí o caso Master sendo investigado, com Daniel Vorcado aí no foco dessas investigações. Seguinte, vamos mudar agora de assunto e rodar nossa pauta. Após uma semana de chuvas, os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo atingiram 33% do volume útil. Esse índice segue abaixo do nível de normalidade, que é 40%. O Sistema Cantareiro, o principal manancial, opera com 21,5% e ainda inspira alerta. Desde outubro, a região está na faixa 3 do plano de contingência da Sabesp, reduzindo a pressão da água por até 10 horas diárias. Sobre a crise hídrica na região metropolitana de São Paulo, a gente conversa agora com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre com a gente aqui às terças, retomando as participações. Bom dia, Silvio, feliz ano novo, não falei com você ao vivo ainda por aqui, como você está? Tudo certo? Bom dia, ainda há tempo para te desejar também feliz ano novo. Estou muito bem, obrigado. O problema é a falta de água, né? Quer dizer, eu acho que a gente pode falar um pouco disso, porque é uma questão super importante, né? Eu não sei se todo mundo está ciente disso, mas desde agosto do ano passado, a Sabesp reduziu a pressão e passa mais de 10 horas sem oferecer a água na pressão que permite aos bairros que estão mais em cima, mais altos, aos bairros da periferia, terem acesso à água, né? Das 19 horas às 5 horas da manhã, né? Isso tem implicações muito graves, assim, na vida cotidiana das pessoas, né? Imagina você voltar do trabalho e não poder tomar um banho. Como é que você vai lavar a louça? Enfim, como é que você vai fazer comida? Então, essas questões, elas são um problema que está sendo anunciado. A Sabesp está fazendo anúncios de página inteira nos grandes jornais, dizendo assim: olha, nós estamos providenciando. Isso é um anúncio de que vai faltar água, né? Ela não faria isso se não tivesse, além da questão da escassez de agora, um prognóstico mais ruim, né? E aí ela trata os argumentos, né? Está chovendo pouco, está muito quente, então as pessoas consomem mais água, né? As vazões as represas estão baixas, e ela propõe que a população reduza o consumo da água. E é isso que a gente precisa ver, porque de fato, quer dizer, a situação ela é crítica, mas ela é global, né? Quer dizer, o, o Instituto de Meio Ambiente, Água e Saneamento das Nações Unidas, né, declarou que nós estamos numa falência hídrica. Não é só um momento em que está faltando chuva. Vai continuar faltando chuva e a tendência é piorar isso, né? Numa situação em que 4 bilhões de pessoas, quase a metade da população mundial, a metade, né, sofre uma severa restrição de água durante pelo menos um mês, né? E 2,2, um mês no ano. E 2,2 bilhões não têm água potável. Imagina, quer dizer, essa é uma crise, então, que a gente pode configurar como uma crise que
expressa a forma de como a humanidade, o homem, o nosso modelo econômico, estão degradando a natureza, extraindo mais do que a natureza consegue repor, né? É a ideia do crescimento contínuo, é a ideia da expansão dos negócios, é a ideia do lucro máximo que impede que as pessoas tomem as providências para que os danos não sejam tão grandes. É a lógica do capitalismo, não é? Quer dizer, então, o que as Nações Unidas estão avisando? Nós estamos entrando num período de falência hídrica. É diferente de uma crise, né? E para tratar dessa falência hídrica, nós temos que tomar providências. Agora, as providências têm a dimensão concreta de cada país, né? E no caso do Brasil, a água tem sido tratada como um bem infinito. É um absurdo, né? Quer dizer, e o principal consumidor é o agronegócio. A agricultura consome 50% da água do total em irrigação, a pecuária 8,2%, isso no total dá 60% de água para o agronegócio. O urbano consome 23,9%, a indústria 9,4%. Né? Bom, seja, grosso modo, nós podemos dizer assim: 75% da água disponível no Brasil é consumida pelas empresas, sejam elas rurais ou industriais. Né? E a cultura do desperdício é notável. Quer dizer, você veja que, por exemplo, países como Israel desenvolveram técnicas, por conta da escassez de água, de gotejamento, por exemplo, para fazer suas culturas agrícolas. Nós aqui, pela irrigação, desperdiçamos 40% da água que o agro emprega para poder fazer a irrigação dos seus plantios. Não é que foi usado, bem usado, foi perdido. 40% da água consumida pelo agronegócio é um desperdício. Isso precisa ser corrigido, né? Mas não é só isso. Quer dizer, a média de vazamentos na tubulação do Brasil, das tubulações que captam e servem ao meio urbano, tem uma média de evasão da ordem de 37,8%. Está beirando os 40% também, né? Ora, não dá para dizer você toma banho em vez de 15 minutos para 5 minutos, porque o problema não está aí. O problema está em conseguir fazer com que, por exemplo, o agronegócio cumpra as normas que existem, que no caso, por exemplo, no primeiro momento, estão delimitando que um limite para a perda de vazamento de água não pode passar 25%. A Sabesp não está cumprindo isso. E não está investindo nisso por conta de ter sido privatizada, né? Ela está priorizando a rentabilidade para os seus acionistas, acabou de comprar outra empresa de saneamento, né? Quer dizer, e favorecendo as águas do agronegócio. Além do que, quer dizer, o cidadão, quando paga a conta da água, ele tá pagando a água. O agronegócio não paga nada, né? Quer dizer, a indústria, eu também não tenho muita informação, mas acho que muito pouco, né? Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte: se não é uma crise temporária, como enfrentar essa, como é que chama isso? Essa Falência hídrica. falência hídrica, isso. Obrigado, né? Bom, tem coisas. Primeiro, seria buscar fazer com que esses buracos pelos quais estão vazando o desperdício sejam tampados, né? A agricultura tem que, por exemplo, respeitar normas, né? E Sim. agora, por exemplo, o IBAMA acabou de perder R$ 1 bilhão em multas, está noticiado nos jornais, Sim. porque prescreveu 5 anos depois de que foram lavradas essas multas. Há que se notar que o Estado, num certo sentido, pode ser interpretado que está corrompido pelo sistema por exemplo, pelo agronegócio, para que ele não pague esse 1 bilhão de multas, né? Quer dizer, e não é só isso, tem mais bilhões que são multas que ainda não prescreveram, né? O IBAMA não tem força para impor,
né, à justiça, porque isso passa para a justiça, a cobrança disso. E tem coisas Sim. que são muito interessantes. Não sei se ainda tem tempo, mas eu acho que uns 2 minutos me ajuda, né? No sentido de dizer, a gente teve experiências no Nordeste, por exemplo, da construção das cisternas. Isso já foi conhecido, é amplamente divulgado, que ajudou muito a população rural do Nordeste a passar Sim. os períodos de estiagem. Ora, em 2009, o jornal Le Monde Diplomatique Brasil publicou um artigo de 2 engenheiros da Universidade Federal do ABC que fizeram um cálculo. O cálculo é o seguinte: eles mediram a superfície dos telhados existentes em São Paulo, calculando 36,5 metros quadrados para cada casa, por aí, né? E calcularam o índice pluviométrico da cidade de São Paulo. Ora, nesse cálculo, eles chegaram à conclusão de que a água que cai nos telhados poderia atender às necessidades da cidade de São Paulo, porque cada 36 metros recolhe 151 metros cúbicos, né? Quer dizer, não, 151 litros, né? Sim. Por dia. Isso é o que consome um cidadão, Sim. né? 154. Né? É. Nossa. Então, quer dizer, não só a gente tem que impor uma legislação mais importante, né, e efetivar as multas, isso é responsabilidade do Sim. Estado, isso os governos precisam praticar, o IBAMA precisa ser fortalecido, o sistema judiciário precisa ser reavaliado nesse tipo de protelação das multas, isso é muito sério, né? Sim. E ainda há coisas que se podem fazer. Na crise hídrica que nós tivemos quando foi 2009, né? Quer dizer, havia a proposta de criar reservatórios de água que coletassem a água da chuva na cidade de São Paulo. Conheço várias pessoas que fizeram essas instalações, né? Então, a questão é a seguinte: nós não podemos tratar isso como um evento extraordinário. Essa falta de água deve Sim. piorar, inclusive, Sim. daqui para Sim. frente, porque não se mudou o modelo de negócios. O agronegócio continua tampando, por exemplo, no Cerrado, os olhos d'água para aumentar o seu plantio. Esses olhos d'água são a caixa d'água do Brasil, né? Eles vão se conformando os rios que vão, enfim, quer dizer, atendendo. O desmatamento na Amazônia também é outra questão. Quer dizer, as Sim. nuvens que vêm para o sul, para o sudeste são menores, enfim, a situação está crítica e, olha, nós precisamos olhar isso com a devida dimensão, levando em conta o alerta de Khaled Madani, que é o diretor-geral do Instituto de Águas das Sim. Nações Unidas. Vou pegar a fala do Silvio, vou passar para as escolas, porque eu fico louca quando meus filhos voltam da escola falando isso. Tem que economizar água, não pode deixar muito Canalice. tempo. Botar no a jornal água ligada é uma no chuveiro. canalice. É uma canalice. Coisa de canalha, porque eles tinham que fazer o exato. trabalho deles. São privatizados, tinham que entrar para baixo dos canos e consertar os canos. Tudo privado. Você viu? Tudo. Sim, sim. Tudo que sim, o senhor isso falou como uma é solução. tudo Sim, sim. o setor privado que sabe tudo, faz tudo e que se... E vou tentar jogar para cima dela. Aliás, sempre tento. Sempre, sempre. É isso, um papel didático realmente, no sentido de informar as pessoas que é isso, 40%, quase 60% de toda a água do Brasil é utilizado pelo agronegócio, minha gente, por indústrias, por empresas, enfim, isso é um grande absurdo quando se cobra da senhorinha não lavar a calçada em dia de muito calor, né? Silvio, muito obrigada, sempre bom ouvi-lo, até terça-feira que vem, um beijo para você, boa semana. Beijo, obrigado. Um tchau para Até. vocês aí e para quem nos assiste. Até mais. Um abraço, Silvio. Olha só, destaque TVT News, mais 2 indicações para a coleção do Agente Secreto, viu? Nesta terça, o BAFTA, que é o Oscar britânico, anunciou a lista oficial para a premiação de 2026. O Agente Secreto foi indicado em 2 categorias, melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original. No Oscar americano, lembrando, o filme brasileiro concorre em 4 categorias. Está aí para vocês em tvtnews.com.br. Consegue colocar a reportagem para gente?
tvtnews.com.br. Tá aí o Agente Secreto indicado em 2 categorias. Mais informações no nosso site, no nosso portal, tá bom? Falando sobre cinema, séries, streaming, o PL do streaming quer estabelecer uma cobrança de 4% sobre o faturamento das grandes plataformas para o repasse da produção nacional. Mas entidades do audiovisual estão criticando esse texto porque acreditam que o valor cobrado está muito baixo. Quem tem informações para a gente é a repórter Gihanna Rodrigues, ao vivo. Bom dia, Gi! Eu tô sem o áudio da Gihanna. Um minutinho. Tá fechado por aí, eu acho, Gi. O seu áudio. Por aqui tá aberto. Opa, me escuta? Agora chegou. Obrigada, Gi. Bom dia, Thalita, Edu, Laura. É isso que você falou. Então, a gente tem roteiristas, diretores, né, sindicatos ligados aí ao cinema, né, cobrando diretamente do governo Lula, cobrando também, né, esse manifesto que eles fizeram, cobrou aí ao governo Lula, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também aos ministérios da Cultura e da SECOM, que esse PL, que na verdade é a junção de 2 projetos de lei que passou na Câmara e agora está no Senado, e estabelece, né, essa contribuição aí, né, para o cinema, essa taxa, né, seria muito baixo. A gente fala 4%, mas a verdade, Thalita, é que nem esses 4% estão garantidos. A gente teve uma sinalização, inclusive, do governo federal ano passado, que ia lutar para conseguir defender aí 3% no Senado. As entidades, né, falam que deveria ser 6%, que inclusive foi o próprio governo federal que em outros momentos defendeu essa cota de 6%. Já o Conselho Superior de Cinema indicou que a taxa correta do Condecine seria de 12%. E aí eles estão mobilizados e a carta começa exatamente isso, acabou de falar do agente secreto, né? Começa falando exatamente isso. Olha, nesse momento em que o nosso cinema, né, tá no mundo, né, com o agente secreto, com indicação para o Oscar, depois do ano passado que a gente teve aí premiação com Ainda Estou Aqui, e isso tudo é fruto de políticas públicas antigas, a gente precisa definir melhores condições, melhores regulações para os serviços de streaming no Brasil, como os países lá na Europa já fazem. Sobre isso eu conversei com a Minon Pinho, ela é produtora audiovisual, também é diretora federal da Associação Paulista de Cineastas. Vamos assistir. Eles precisam ser regulados, porque isso é uma nova tecnologia. Então, esses 3 e 4% desse Condecine, que é essa taxa de desenvolvimento da indústria, ele, entre 3 e 4%, ele é 20% menos que a França, sendo o Brasil o segundo maior mercado em número de assinantes do mundo. A gente aderiu ao streaming. Os streamings são muito bem-vindos, senão os brasileiros não teriam acolhido os streamings com o tamanho, o vigor que ele tem, né? Estão aí no Oscar, agora rede social. Tudo que é tecnologia, a gente é muito aberto e muito ativo. A questão está em o que fica para a indústria nacional na hora que essas inovações, nos últimos anos, desorganizaram toda a lógica da indústria cinematográfica mundial. Então, o Brasil é um dos países e, óbvio, pilar da regulação na América Latina. Porque, como é o maior mercado, isso vai pautar em escala regulações no entorno, né? Então, a gente que tinha condição, eu ainda espero que tenhamos condição, de fazer uma regulação mais parruda, com mais proteção à indústria, a gente está indo para uma regulação muito acanhada. Então, é um pouco desesperador, assim, porque a gente tem um país imenso, a gente está num sucesso profundo agora, Oscar ano passado, Oscar esse ano, Globo de Ouro, Cannes, Berlim, a gente está ganhando tudo por conta de políticas do passado. E na hora que muda isso, muda toda essa lógica da indústria cinematográfica, a maior concentração de recursos vai para o streaming. Gi, inclusive, eles falam sobre essa cota de catálogo, que eles queriam que fosse maior também, para além dessa cobrança da porcentagem um pouco maior. O que significa? O que é essa cota de catálogo?
Thalita, a exibição do seu próprio filme nacional, da sua produção nacional nas telas. Então, é a oportunidade do país se ver. E esse texto, né, que está tramitando, a gente tem uma cota de 10% para obras brasileiras. Eles consideram muito baixa, luta aí para ser pelo menos 20%. E lembrando que na Europa, a gente tem países que têm 30% dessa cota, né? Isso é muito importante para a manutenção da cultura. Antes de chamar, né, porque ela também comentou sobre isso, eu queria só colocar um outro ponto da lei, que existe um receio nesse PL, que é o seguinte: 60% desses 4% vão aí para financiar o audiovisual brasileiro, né? E aí existe um receio, e já está garantido que serão produções brasileiras que serão financiadas. Mas não está garantido que não serão os próprios streamings que vão escolher quais produções serão financiadas. Então, colocar na mão dessas grandes empresas, né, a decisão de escolher o que vai ou não ser financiado. Eu quero chamar agora mais uma vez, né, o que a Minon Pinho, produtora audiovisual, diretora da Associação Paulista de Cineastas, falou sobre a importância do próprio país se ver nas telas. A gente está pedindo 10%. A França pediu 30%. A Europa como um todo tem uma regra ali da União Europeia, né? Pediu 30%. Para você resguardar as expressões culturais, as pernas cabeludas, as ideias subversivas do Glauber Rocha, enfim, todos esses ativos que são brasileiros, que são de criação brasileira, para que as pessoas que vão crescendo e assistindo ao audiovisual, que é um negócio de uma potência construidora de mitos, de imaginários muito grande, para que essas gerações cresçam e as gerações que estão aqui possam ter acesso ao universo brasileiro, que é a coisa mais potente que tem o Brasil, a cultura. Quando você sai do Brasil, o que é que falam? Carnaval, samba, não é isso? Anitta, funk, carioca. Então, esses ativos no audiovisual, eles também se manifestam. Então, quando você não tem presença em catálogo forte, a gente fica sendo metralhado por conteúdos feitos em outros países que não falam nada sobre a nossa cultura. Isso é soberania cultural, entende? Mas tem outros pontos, tem esse do 3% e 4%, mas o agravante da grande polêmica também, ele é filosófico. Por quê? Do jeito que está a lei, 60% dos 3% ou 4%, quem decide para onde vai são os streamings. Eles são chamados investimento direto. Então você abriu de novo mão da soberania. A propriedade é dos brasileiros, mas se não somos nós, no nosso fundo, que escolhemos a destinação, então essa é a grande polêmica do setor. Thalita, com você aí no estúdio. Obrigada, Gi, pelas informações. Bom trabalho por aí. Deixa eu trazer só uma última notícia antes de me despedir de vocês. Notícia da Agência Brasil: o ministro Gilmar Mendes, do STF, deu um prazo de 48 horas para que o governo de Santa Catarina faça esclarecimentos sobre a nova legislação que proíbe cotas raciais para ingresso em universidades do estado. Relator do tema, o ministro também deu o mesmo prazo para que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina explique a nova lei que proíbe a reserva de cotas raciais para ingresso de estudantes em qualquer instituição de ensino que receba verba pública do estado. O ministro justificou a urgência ante a notícia de processos seletivos em andamento potencialmente afetados pela legislação estadual impugnada. A lei foi aprovada pela Alesc em dezembro e sancionada pelo governador Jorginho Melo, do PL, na última sexta-feira. A oposição em Santa Catarina acionou a Justiça Federal contra essa nova legislação. Que é absurda, né? Que bom que agora a gente tem uma decisão e uma necessidade de explicação por parte desses parlamentares. Laura, Edu, voltamos amanhã. Beijo para vocês. Até. Pessoal, volta amanhã às 10h30 com a Laura e Edu por aqui. Mais tarde, hoje às 4h da tarde, tem TVT News segunda edição com Dom Ernesto. Fica ligado, atualização, notícia, análise. Se você está acompanhando pelo youtube.com/RedeTVT, como estão quem? Lorena Cruz, Red 446, o Leonardo Parso, a Maria, a Nath, o Francisco Cruz. Não esquece de curtir a nossa transmissão antes de sair, antes de deixar aqui a nossa live, tá bom? Sempre importante curtir e comentar bastante. Muito obrigada, inclusive, pelos comentários, tá? Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau.